Boas-vindas, viajantes das galáxias! Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. 3, 2, 1. Ela é carioca da gema, é a maior dançarina de samba de gafieira e não bastasse essa malemolência, ainda é dona da risada mais contagiante que eu conheço. É virginiana, mãe da Marina, do Caio e do Felipe, além de maior contadora de histórias desse Brasil. É formada em letras e já passou por empresas como Visa, BSP, KPMG e hoje ajuda inúmeros executivos como coach de carreira. Pode chegar que o palco é todo seu. Sandra Cruz. Bom, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito. Muito feliz de poder contribuir com o que tiver aqui dentro do meu repertório. Boa vontade eu tenho. Muito bem. A honra é toda nossa. Nossa. Eu tenho certeza que vai ser muito maravilhoso. E Sam, para quem não te conhece, que eu duvido, porque você é super ativa no LinkedIn e tudo mais, como é que você foi parar na parte de coach de carreira? Você como profissional de letras, isso sempre esteve no seu escopo ou a sua carreira ela veio migrando para isso tudo? Espero que vocês tenham tempo, porque Vai. a carreira é longa. Senta que lá vem história. Bom, gente, claro que não. Até porque quando eu comecei a minha carreira não existia coaching, né? Eu sou antiga, eu sou um clássico. Então, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei pelos meios tradicionais. O que é meios tradicionais? Considerando que, naquela época, e eu estou falando lá do início da década de 80, as mulheres entravam no mercado de trabalho por algumas portas específicas. Ou você era professora, ou você era enfermeira, ou você era secretária, enfim. Eram profissões bem femininas, não é? A gente estava falando de uma época ainda do final do militarismo. Olha como eu sou antiga. E aí eu entrei, né, no mercado de trabalho como secretária. E por que letras? Letras veio como um desejo de ampliar o meu conhecimento em idiomas. Quando eu comecei na faculdade, eu já tinha o inglês, eu já tinha feito curso de inglês, já estava assim, com o inglês bem num momento bem maduro. Aí eu falei, eu quero aprender alguma outra língua para que eu possa, na minha profissão de secretária executiva, ter o domínio de um outro idioma. E adivinha como eu escolhi? Eu escolhi o alemão, porque, sabe, né? Um desafio pouco é bobagem. Aí eu falei, vamos para o alemão, porque vai ter pouca concorrência. E aí eu fui fazer faculdade de letras, português e alemão. Foi muito bom. Pena que o mercado não se abriu para mim como eu esperava. Nessa época existia ainda muito mais preconceito do que existe hoje. E existiam essas coisas meio fechadas, né? Tipo, para você trabalhar numa empresa alemã, você tinha que ser descendente de alemães ou alguma coisa assim. E eu, com esse meu cabelinho aqui, né? Toda de carioca. sambista, toda carioca, tal, tentava e não conseguia entrar. E aí, logo depois, também surgiu o advento do Mercosul, trazendo o espanhol como segunda língua no Brasil. E aí eu fiquei com aquela batata quente na mão. Só que, o que aconteceu? Enquanto isso, a minha carreira como secretária estava indo muito bem, só que foi tão bem que me convidaram para outras posições. Então, eu comecei a migrar dentro das empresas pelas quais eu passava para posições um pouco mais representativas. Então, eu fui para uma área administrativa financeira, comecei a caminhar para, daí, lá na frente, chegar em coaching. Então, é toda uma construção que, se vocês quiserem, eu sigo embalada, ou se vocês quiserem perguntar coisas pontuais sobre essa trajetória também, fiquem à vontade. Né? Você literalmente passou de A a Z, em várias profissões, várias cadeiras e tudo mais. Sim. O empreendedorismo vem antes ou vem a carreira de coach? Então, aí o que acontece? Eu tenho duas carreiras, né, na verdade, construídas em termos de trajetória.
Eu passei os primeiros 20 anos da minha carreira sem empreender. Na verdade, eu empreendi em pequenas coisas em paralelo, porque eu costumo falar que o empreendedorismo é uma coisa que vem muito com a gente no nosso perfil comportamental. E mesmo que você não atue desde cedo como empreendedor, você tenha ações empreendedoras. Ok. Não é? Que são inovadoras, que é uma pessoa mais arrojada, uma pessoa mais curiosa, uma pessoa mais destemida. Isso eu sempre tive. Tanto que lá, no iniciozinho da minha jornada profissional, era muito comum todo mundo estar fazendo o quê? Concurso público. Era a moda dos concursos públicos. E eu falava, gente, eu não consigo nem cogitar. Porque o que vai acontecer? Eu vou entrar dentro de uma... vou fazer um concurso, vou entrar dentro de uma organização pública e vou ficar lá o resto da minha vida. E cadê o espaço para tudo isso? Eu vou me acomodar numa cadeira sabendo como eu vou me aposentar, literalmente. Então, isso me deixava com palpitação. E o que aconteceu? Eu justamente saí da cadeira de secretária e fui para outras funções porque eu tinha esse espírito mais inquieto. Mas eu precisava construir uma jornada. E, nessa construção de jornada, eu fui crescendo, eu me tornei gerente, aí eu fui me tornando uma gerente mais sênior, mais dona de ferramentas, de um conhecimento maior. Fui para uma diretoria ainda bastante jovem, passei em empresas nacionais, multinacionais, que aí eu fui para a Visa, fiquei 10 anos lá aprendendo muita coisa. E o empreendedorismo veio depois. Por quê? Em paralelo a tudo isso, a minha vida pessoal também caminhava. E aí, nessas alturas, eu já tinha filhos, já estava casada. E aí, o que acontecia? Era muito difícil conciliar uma vida corporativa com a jornada de ter 3 filhos em casa. Eu vivia no avião, vivia voando, vivia numa loucura. Eu trabalhava 7x7, gente. Era assim, era insano. E aí, quando eu tive o caçula, foi justamente quando o caçula nasceu que eu comecei a pensar em: será que é esse modelo de vida? Será que é isso que eu quero para mim? Eu acho que não está. Eu não estou feliz aqui. Eu tinha muito sucesso, mas eu não me sentia feliz. Então, foi quando essa inquietação natural que eu sempre carreguei começou a questionar: o que está acontecendo? Você está onde você queria estar e não está ao mesmo tempo. E foi aí que eu busquei, quando o Felipe era bem pequeno, eu falei: eu vou buscar um outro caminho de carreira. Só que qual? Eu não pensava em empreender, abrindo um comércio, uma coisa assim. Eu falei: eu preciso de uma autonomia, eu preciso de independência, eu preciso gerir a minha vida. E que eu me sentia muito tolhida dentro da escravidão de uma agenda corporativa. E aí foi quando eu tive um convite, que eu sou muito iluminada e abençoada. Eu recebi um convite da KPMG para entrar num projeto que era um projeto muito desafiador. Eles precisavam de alguém com experiência em mercado financeiro. E eu vinha do mercado de cartão de crédito, total imersa nisso. E alguém que lidasse com executivos e que tivesse esse olhar executivo, esse olhar mais, vamos dizer assim, sofisticado para poder lidar com o projeto. Que projeto era esse? Bom, vocês são muito jovens, vocês não vão lembrar, mas no início dos anos 2000, os bancos estrangeiros vieram para cá, com tudo, comprar os bancos que eram bancos nacionais. Então, começou a ter... A gente tinha muitos bancos que foram sendo todos adquiridos por um Santander, um HSBC, bancos que vieram justamente para fazer esse recorte. E aí teve uma demissão em massa nesse segmento. E aí precisavam de alguém na KPMG para lidar com a carreira dessas pessoas que estavam saindo. Então, eu fui integrar um grupo de consultores que lidavam com isso. Então, foi uma coincidência, eu mudando a minha carreira para um modelo que era totalmente experimental e, ao mesmo tempo, lidando com a carreira do outro.
E só que aí é que foi a chave, não é? Todo mundo pensa, mas você saiu da Visa, foi para a KPMG, empresa. Não, e aí eles me convidaram para ser autônoma lá. Então, foi um convite assim, olha, você vem, mas você vai ser uma associada. E como associada, eu era totalmente livre, eu não tinha vínculos empregatícios. Então, você sai de uma situação que você vem construindo há 20 anos a sua carreira de uma base sólida, com um salário no final do mês, com benefícios, com um bônus, para uma coisa que, assim, tem trabalho, tem, não tem, não tem. E aí, de novo, é uma aposta, né? E só topa essas apostas do empreendedorismo quem tem coragem. Porque você não tem nenhuma garantia. Você vai fazer o seu melhor e torcer para que o mercado também esteja a seu favor e que as oportunidades fluam. Aí eu abri o meu primeiro CNPJ, com a cara e a coragem. Falei, vamos lá. Porque uma coisa que eu acredito muito, tanto para o empreendedorismo quanto para o corporativismo, eu falo, você sempre tem que ter um objetivo que você persegue. O que você quer? E, para mim, o que eu queria era, naquele momento, com os meus filhos pequenos, era um equilíbrio maior de vida. Para isso, eu precisava ter autonomia e independência, para criar esse modelo, que a gente está falando de uma época antes de internet. Que loucura. É. E eu quero até te interromper nisso, talvez o Cris até possa dar algumas orientações para a gente nesse sentido. Anos 2000 nem se falava de pejotização, essas coisas. Não, era o que a Sandra comentou. Era a figura de associados, que eram competências complementares ou cargos muito estratégicos que ele era convidado a sentar, de certa forma, ao lado ali. Isso. Na mesa em temas que eram muito estratégicos. Mas você estava falando, estava lembrando dessa época, porque eu lembro que era correntista do Banco Real, que foi adquirida, foi uma das grandes fusões ali com o Santander. E, Sandra, você comentou algo tão importante, até em outro papo a gente falou sobre isso, que você citou coragem. E a coragem, ela existe, obviamente, porque nos move, de certa forma, por algo de medo, que é aquele friozinho na barriga de se lançar a essa disposição. E tem uma frase, algo que eu tenho pensado muito sobre as oportunidades. E o que você contou de jornada, você tinha claro caminhos, né? O que eu quero, o que eu preciso, qual que é o meu momento de vida. E você estava olhando para as oportunidades e você permitiu que elas fossem percebidas. Às vezes a galera fala muito sobre, você precisa criar oportunidade. E eu falo, não, você não cria, você percebe, né? Dentro dessas movimentações. E esse foi o seu primeiro passo para entrar. Ali não estava ainda claro que seria coaching, né, dentro desse trabalho. Ele era um trabalho mais consultivo, de apoio. Isso. E aí foi o primeiro, a entrada no mundo que mudava a trajetória da minha jornada. Porque até então, quando você é de uma corporação, você trabalha com RH, você trabalha com processos. Você não trabalha com pessoas. Isso é uma grande ilusão. E eu sempre tive, no meu estilo comportamental, no meu perfil, eu sou muito mais orientada para pessoas, para desenvolvimento de pessoas, para grupos, para tudo isso. E quando eu fui fazer esse projeto, eu me encontrei assim, eu falei, é aqui que eu quero estar. Só que aí eu me deparei eu tinha aí em torno dos meus 40 anos, e eu não tinha uma formação específica para lidar com gente. Tinha algum conhecimento, claro, mas eu não tinha essa formação. Então, foi aí, no início dos anos 2000, 2004, 2005, que eu fui buscando essas formações para poder começar esse trabalho de uma forma estruturada, séria, com ferramentas, não é, com metodologias, porque lidar com gente é lidar com o que tem de mais precioso, é muita responsabilidade. E aí eu fui fazer o coaching em 2005, foi minha primeira formação, e ninguém sabia o que era coaching, né? Eu ia falar isso, né? O pessoal fala assim, é de comer? Não, e é incrível você falar isso aqui, é 2005, porque houve, acho que 5 ou 6 anos depois, grandes marcas que massificaram essas formações. Mas depois eu vou perguntar sobre isso. E 2005 nem se passava, né? Não. Do mercado que era. Seria assim, né? Não, e quando eu fui fazer a formação, eu já estava fazendo uma formação em PNL, Programação Neurolinguística,
E aí eu fui procurar uma formação em coaching. E aí tinham 2 grandes escolas no Brasil só. E aí eu tinha que escolher uma delas. Uma era focada só em PNL. Eu falei, não, eu já estou fazendo, sabe, são 4 anos de formação em PNL. Eu não quero coaching também dentro dessa formação, senão eu vou ficar muito limitada. Eu vou para outra que expande o olhar, né? O meu mundo é sempre muito expansão. E aí eu fui fazer numa escola que até hoje, é muito reconhecida, muito boa. Não me arrependo de jeito nenhum. Acho que foi uma boa escolha. Mas, na época, realmente, as pessoas tinham um desconhecimento absurdo. O que é coaching? Né? E eu tinha que explicar isso todo santo dia. Anos depois, caiu na graça do povo e acabou até se desqualificando muito. Chegou uma época que eu até repensei se eu queria falar que eu dominava essa ferramenta, porque ela estava tão, que eu vou dizer, desgastada, distorcida, que às vezes ficava até, quando você falava, eu trabalho com coaching, as pessoas te olhavam de viés. Sim. Né? Enfim. Depois isso passou. Mas... É que eu lembrei de um vídeo da Porta dos Fundos, que eles falavam assim, quem você é coach? Né? Você não muito falar. Engraçado, eu conheço. Eu quero... Desculpa a interrupção, Cris. Deixa eu só fazer um gancho aqui rapidinho. Aí, Sandra, dentro desse... Quando você fala de coaching, acho que eu só queria fazer alguma provocação que a gente estava nos bastidores. Não sei se ia fazer isso. Pode ir, pode ser. Tá bom. Que quando você conta a sua trajetória, né, e é um pouco do que eu falei de experiência que eu tive em um trabalho de coaching, você não parecia ser você era, né? Você tinha passado uma jornada corporativa entre cadeiras e cargos, funções e responsabilidades, e aí você veio e lapidou o diamante em cima de um processo e técnica de coaching. E hoje a gente vê muito um termo que é mentores também. E aí eu queria que você trouxesse essa clarificação sobre os papéis e essa diferenciação que acho que é super relevante para quem nos ouve, sabe? Sim. Hoje, eu costumo me intitular no mercado, eu sou uma consultora de carreira. Carreira é a minha especialidade, né? Desde o jovem que está lá pensando no que vai fazer, até a pessoa que está lá no período de pré-aposentadoria, como é que ela vai encerrar esse ciclo. E aí, essas ferramentas, o coaching é uma ferramenta, uma metodologia, a mentoria também, counseling também, e assim por diante. A diferença básica para mim, para poder ser didática, eu acho que para o público também entender de uma forma sem muitos jargões, o coaching, para mim, ele é sempre um desenvolvimento de uma competência que você precisa naquele momento pontual. Então, por exemplo, eu sou muito chamada, vamos dizer que uma pessoa foi promovida à gerência. Ela é ótima tecnicamente, mas ela precisa desenvolver liderança naquele momento, porque os aspectos técnicos estão resolvidos, mas ela precisa desenvolver essa competência de liderança ou alguma subcompetência da liderança. E aí a gente vai mapear que competência é essa e nós vamos fazer um trabalho de desenvolvimento focado naquilo que ela necessita naquele momento. Para mim é muito claro, porque você vai ter que traçar uma meta, né? Qual é o objetivo do coaching, onde você quer chegar, quais são as métricas que falam que você está no caminho e qual é a forma como você vai atingir isso, você vai fazer esse trabalho e vai ter como mensurá-lo. Quando você fala em mentoria já começa sendo uma coisa de longo prazo, é maior, e você orienta, você guia, você desenvolve as pessoas muito com base na sua experiência de vida e carreira. Então, por exemplo, se um médico me procura e fala assim, Sandra, um médico jovem, você pode ser minha mentora? Eu falo, claro que não. Eu não sou da área da medicina. Procure um médico experiente que já tenha trilhado essa jornada. É como o caminho de Santiago. Quem já fez pode orientar quem não fez. Quem nunca fez não vai poder orientar. Então, eu geralmente sou mentora de pessoas que estão passando por processos que eu já passei. Estão começando a empreender ou estão na vida corporativa que eu fiquei 20 anos. Então, por caminhos que eu já percorri. Já o coaching, não. O coaching eu posso desenvolver aquele soft skill, mesmo que eu não conheça nada daquele mercado, daquele negócio, porque é um soft skill.
Eu estou desenvolvendo uma competência. Eu não preciso conhecer do business aonde essa pessoa está inserida. Já a mentoria requer que você já tenha navegado por ali para você realmente poder ser um orientador, quase que um conselheiro. Eu falo que se assemelha a um pouco ao papel de um conselheiro. Perfeito. Sam, você mencionou antes na nossa conversa o quanto esse estigma mesmo do coach, do papel do coach, ele acabou trazendo alguns malefícios para quem já atuava com isso. Como é que você lida com isso? Principalmente pensando que hoje em dia, eu acredito que houve uma volta desse estigma por uns e outros aí na internet. Como você, como profissional da área, lida com isso e o que você tem visto que outros profissionais também estão fazendo? Olha, o lidar com isso, hoje em dia, para mim, é mais fácil. Eu até brinco, né? Eu falo, eu quero mais é que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aí aleatória, porque aí eu acabo me diferenciando, né? Eu acho que todo mundo tem seu espaço no mercado e cada um escolhe a forma como vai se posicionar e criar a sua marca pessoal, o seu branding, como é que você vai ser reconhecido. Então, eu sei que tem muita gente falando um monte de bobagem por aí. E o que acontece? Tem muito profissional que sai do mercado, enfim, né, desligado, ou se desliga de uma empresa e fala assim, eu vou ser coach, porque algumas escolas de coaching também vendem a promessa de que se você fizer a formação... No final de semana... você vai ter uma renda de X, de Y, de Z. E as escolas vendem isso, as pessoas acreditam e vão. E aí, depois, na prática, elas não conseguem cobrar o que a escola falava que ela ia conseguir. E ela acaba, inclusive, canibalizando e cobrando valores irrisórios, mexendo, inclusive, na questão de preço desse serviço no mercado. Então, às vezes, você fala o seu preço, a pessoa fala tudo isso... E você tem que se sustentar. Você fala, olha, esse é o meu preço, você fica à vontade, né, para procurar onde você quiser, o que você quiser. Não é? Então, assim, eu não me incomodo em relação a isso, porque hoje eu tenho 20 anos de formada, eu tenho outras formações em coaching, eu sempre me reciclo. Então, eu estou muito tranquila. Mas... incomoda quando alguém, por desconhecimento, vem te desqualificar. E aí eu sempre pergunto, você conhece bem a metodologia? Me fala um pouco sobre o que você conhece. E quando você joga a pergunta, que é a técnica do coaching é fazer perguntas, a pessoa não sabe responder, eu falar, então tá, depois que você souber, a gente volta a conversar. E, Sandra, é um ponto... tem o lado bom do acesso da comunicação e da internet como um todo, só que ela também traz esses desafios. Né? É igual o que você falou sobre a base do coaching ou os mentores. E eu trabalho muito dentro do mundo de tecnologia. E o que o pessoal mais utiliza de uma forma, de certa forma, mais... falo assim, prostituída é sobre os termos mal aplicados. Então, o que você tem? Eu tenho uma mentoria, eu sou um mentor. Ok, qual a sua jornada? Perfeito. Não, a minha jornada é uma jornada de um bom mentor. Né? Eu falei, cara, você tem que ter passado. Ou pessoas muito jovens. Sim. E nada contra a capacidade de entrega. Mas existe uma clareza para mim que para quem que vai transmitir ensinamentos ou falar sobre uma jornada do que alcançar, ela tem que ter vivido. Porque passar por esse desafio, eu posso olhar hoje, por exemplo, tem 11 anos que eu estou à frente de uma empresa de finanças e contabilidade. Se chegar alguém que começou hoje e fala, pô, preciso de apoio, né? Eu tenho 11 anos que eu vivenciei aquilo. Exato. Que é diferente eu criar uma empresa de educação e falar, agora eu sou mentor de professores ou para lançar a escola de educação e comecei em janeiro. Perfeito. Porque é teoria, né? E eu entendo quando você fala... Não são 3 dias, não são 5, não são 6 meses. É uma jornada. É uma né? jornada. E aí o que você fez foi uma decisão de transição. Então, eu caminhei até aqui e aí todas as competências e as jornadas que eu adquiri no decorrer aqui da minha vida profissional e pessoal, como que eu construo isso de certa forma em um produto onde eu acesso melhor isso, mas de uma decisão consciente. E o que eu falo que é não o mal, que eu acho que tudo é bom de certa forma quando as pessoas falam e conhecem mais,
Mas cara, vem aqui 3 dias que eu vou te dar todas as técnicas e ferramentas para que você apoie outros empreendedores. E isso pode causar alguns distúrbios ou problema nessa construção, porque não é só técnica. Ela é vivência, ela é provocação, ela é aprendizado. E é o que você falou, de que forma? Né? Eu direciono, eu indago o que é necessário. E você trouxe uma frase, um ponto que eu acho que é interessante nesse sentido, porque quando a gente fala de coaching, geralmente eu associo, por exemplo, o Cris, pessoa física, que foi até que eu comentei nos bastidores, até compartilhando com a audiência, que em um momento eu me senti numa jornada muito sozinho como empreendedor. Sim. E por mais que as pessoas falem, aqui você está num ambiente seguro, você pode conversar sobre os seus desafios, cara, você fala, será? Né? Não sei. E eu fui procurar um profissional também que tinha tido uma jornada, uma trajetória dentro desse grande mundo de tecnologia, que ele tinha, obviamente, trabalhava ali como coaching de carreira. Nessa época também, quando não se falava sobre isso. E aí eu olho muito para mim, né? Por exemplo, pessoa indo atrás. Só que você falou um ponto importante, até para a nossa própria audiência, que são muitos empreendedores, que às vezes as pessoas elas se veem em cadeiras novas ou que são... Elas acessam algumas cadeiras que exigem competências que talvez ela não esteja 100% preparada ou precisa ser lapidada. Como que você vê esse comportamento hoje dentro das empresas, né? De se preocupar e oferecer esse tipo de trabalho para executivos? Ou ele ainda é majoritariamente pessoas olhando para a própria trajetória e para a carreira? Como que existe esse comportamento hoje entre corporativo e a minha decisão como profissional de procurar alguém para me apoiar? Eu acho que é quase que um meio a meio, sabe? Porque o mercado corporativo, ele busca ferramentas de desenvolvimento sempre que o mercado está bom, a economia está bem, os números estão bons. Então, se investe um tanto quanto nessas metodologias, principalmente para o corpo executivo, né? A partir de cargo gerencial para cima, é muito comum a gente ser chamado para mentoria, para coaching, enfim. Quando a economia está mais complicada, os números começam a ficar mais, obviamente, né, mais baixos, esse investimento é um dos primeiros a serem cortados. Então, a gente percebe que há uma retração do convite para desenvolvimento, porque as empresas até falam, olha, eu preciso segurar a caixa para não demitir. Então, não faz sentido eu estar desenvolvendo de um lado e demitindo de outro, então tem que equalizar essa conta. E as pessoas físicas, nessa hora, se sentem ameaçadas e elas precisam se sentir qualificadas. Então, elas buscam mais, em momentos difíceis da economia, elas buscam se desenvolver para aumentar aquele termo antigo, né, que a gente fala empregabilidade. Pois é, para aumentar a empregabilidade delas. Então, deixa eu diminuir meus gaps, deixa eu trabalhar em mim mesmo para que eu fique mais empregável caso eu seja desligado. Então, tem isso. Tem uma pequena parcela da população que se preocupa em carreira sem se sentir ameaçado, sabe? Assim, sem um momento de ameaça, eu vou pensar na minha carreira. E eu vejo isso como o viés do passado. Nós não fomos criados e educados para pensar em carreira. Ok. Isso não existe no ensino fundamental, existe quase nada. No ensino médio existe, sim, teste vocacional, mas, gente, isso está longe de ser pensar em carreira. E hoje as pessoas pensam pouco em qual é o meu objetivo, mas isso sempre foi, né? Eu acho que isso é uma coisa que começa a mudar com essa geração atual, com a geração Z, eles começam a buscar algo nesse sentido, né? Ou seja, o sentido do trabalho, o que isso significa para mim. Faz sentido o que você fala, porque acho que a mina também, quando a gente pensava em carreira, era muito mão na massa, vai fazendo, você vai costurando, as oportunidades elas vão acontecendo. E aí, quem muito tinha algum objetivo, que, por exemplo, eu empreendo desde 17 anos. A minha primeira ideia, acho que você nem sabia isso, mas a minha primeira ideia de negócio,
Eu sou casado com a Deise há alguns anos, né? E a gente se conheceu ali de 17 para 18. E a gente se conheceu como? Falando sobre crescimento, carreira e o que a gente faria da vida. E ali a gente teve uma ideia de 17 para 18 anos, falou, cara, vamos empreender? E a gente montou um PPT juntos. E eu lembro até hoje, eu falei assim, tem um amigo do meu pai que tem empresas. Ele pode ser o nosso primeiro cliente, né? 18 anos. E a gente apresentou. Então, obviamente, ele falou um não gigantesco. Acho que ele pensou, porra, quem que é esses pirralhos me convidando para uma reunião de negócios que era no meu quarto, na casa do meu pai. Não, vamos aqui para a gente ficar mais privado. Exato. E aí isso, obviamente, ali... Você coloquei esse desafio de empreender, mas não estava claro. Você tem uma meta macro, assim. Sim. Só que aí a carreira vai te dando as oportunidades, você vai acessando os ambientes e isso vai sendo construído. E quando você fala de geração Z, eles pensam muito sobre, cara, qual que é o propósito de trabalho? O que eu quero para a vida? Talvez ainda de uma forma, em alguns momentos, não tão construída ou pesando mais para um lado do que para o outro. O que é perfeitamente aceitável para a idade, para a maturidade mesmo, né? Só que a gente não é estimulado a pensar sobre isso. A gente não é estimulado a longo prazo. E aí o longo prazo não é que eu preciso escolher uma profissão para eu carregar ela na minha vida sempre. Mas, cara, para onde você vai? Qual é o seu acesso? Até que ponto? Todo mundo passa por uma curva de precisar de algo novo, de mudança, de áreas, de construção. Isso, acho que isso compõe muito. E você, desculpa, Cris, até interromper, porque é bem a parte que eu gostaria de fazer a pergunta. Você trabalha muito com replacement, né? Sim. E aí eu até queria entender, porque o Cris falou, né? Chega uma hora que você quer fazer outras coisas. Você quer... Às vezes um empreendedor, ele chegou ali no limite da carreira dele. Então, fundou uma empresa, teve o exit, fez tudo bonitinho ali, by the book. E falar, ok, agora eu quero ir para outros lugares, quero fazer outras coisas. Ou mesmo aquela pessoa que saiu de uma empresa, foi demitida, quer ir para outra, enfim. Quais as maiores queixas que você escuta desses empresários, empreendedores, enfim... E quais as maiores queixas que você percebe das empresas? Porque eu acho que tem muito uma diferença do que eu trago e do que a empresa percebe que é uma oportunidade. Tá. Geralmente, quando as pessoas já estão no mundo do empreendedorismo, às vezes elas sentem que um ciclo já foi fechado e elas querem ir para um outro caminho, fazer novas experiências, novos investimentos, mas elas não querem sair do empreendedorismo. Geralmente, elas saem de um negócio, vai para um outro. Vai para um negócio mais sustentável, dentro da bioeconomia, uma coisa mais que faz mais sentido para ela, mas ela quer continuar empreendendo. E aí a gente trabalha dentro de cenários. Aí o que você faz? Você busca entender qual é o propósito maior que está ali, para ver caminhos, e a gente faz algumas conversas para identificação desses caminhos, faz algumas análises SWOT para chegar em alguma coisa mais coerente. Agora, dentro das empresas, é muito comum hoje em dia as pessoas chegarem num determinado momento e falarem para mim, Sandra, eu não aguento mais esse mundo corporativo. E eu tenho que ter muita atenção nessa hora, porque a tendência para a gente que é empreendedor é falar, vem empreender. É uma seita. Gente, não é para todo mundo. Sim. Eu sempre mapeio muito qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Porque se ela não tiver dentro do seu perfil, do seu estilo comportamental, os tags necessários para ela empreender, é praticamente certo que ela vai sofrer. Qual é a âncora de carreira dessa pessoa? Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer mapeamentos, porque não é porque o meu caminho deu super certo, eu sou super encaixado e feliz, tal, que isso é receita de bolo para ninguém. Essa é a minha história, não é? Então, eu sempre olho muito bem, porque as pessoas saem das empresas hoje com uma pressão tão grande por resultado, por uma exaustão, né? Tem muita gente que sai porque teve 1, 2, 3 burnouts. E ela fala, eu não quero isso para mim. E aí eu sempre pergunto, tá, mas você acha que no empreendedorismo você não vai ter um burnout? Exato. Não é que vai ser um mundo sem chefe, feliz, que é o que você acorda a hora que quer. Cada cliente vai ser o teu chefe. Então, assim, vamos primeiro desmistificar muita coisa, porque o empreendedorismo é para os fortes, né? A gente sabe que a gente não mora num Brasil que facilite a nossa vida. Então, às vezes eu falo, olha, você está com um trauma de uma situação que você viveu. Então, assim, vamos repensar tudo isso e vamos olhar o que realmente
você precisa para seguir um caminho mais equilibrado. Uma coisa que eu tenho dito muito para os meus clientes é, às vezes você sai de uma grande empresa e aí você teve lá, sabe, estresse, ansiedade, burnout, seja lá o que for. Aí você vai para o mercado e você fala, eu vou procurar outro emprego. E você procura uma empresa muito similar à anterior. Sabe, uma grande grife, um grande... Eu falo, você está repetindo uma história, porque você está buscando o mesmo padrão de empresa onde você já sabe como a banda toca. E a gente é muito educado também para trabalhar em grandes nomes, né? Para quem é do mercado corporativo, você tem aquele orgulho de falar, eu trabalho na empresa X, que dispensa explicação do que ela é. Né? E eu falo assim, por que não trabalhar em médias empresas, em empresas menos famosas, mas que, de repente, são excelentes para se trabalhar? E as pessoas ficam muito nessa repetição. Entra geração e sai geração do mercado e essa visão continua a mesma. Você vê que os jovens hoje ainda, apesar de buscarem inclusão, equidade, tal, eles ainda gostam muito da ideia de trabalhar em grandes grifes. E eu falo, será que você está no caminho certo? Vamos fazer análises mais profundas. E aí a gente chega num lugar do coaching. A gente não chega, mas eu vou fazer chegar. A gente chega num lugar do coaching que muitas vezes aquele profissional que vai buscar o curso de fim de semana também, para ganhar um X que o professor dele prometeu que ele iria ganhar, ele nunca teve experiência com o ser humano. E aí ele vem com uma metodologia debaixo do braço, achando que ela funciona para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, e que é só, toma essa pílula aqui que vai passar a dor de cabeça. E, gente, não é assim. Eu falo, trabalhar com gente é uma ciência, sabe? É uma das coisas mais difíceis que tem. E envolve muitas camadas dessa pessoa. Muitas camadas. E cada um é um universo. Então, não dá para a gente replicar o mesmo modelo de conversa para pessoas diferentes. Não faz nem sentido. Exatamente. Eu acho que é super ok você ter uma caixa de ferramentas. Perfeito. Mas não significa que todas as ferramentas vão encaixar para todo mundo. Não vão. Quando você está numa cadeira de liderança, e aí você fala, nossa, meu chefe, você pode ter a mesma pessoa. E aí eu falo chefe, que geralmente a galera fala assim, acha engraçado. Mas, cara, meu chefe, ele é muito assertivo, ele é um executor, me inspiro nele. Aí você vai para outra pessoa, ele fala assim, meu chefe é um cavalo. Geralmente a comunicação dele é muito dura e direta ao ponto. Esse cara ele não... Obviamente, em algumas situações não consegue, mas ele não está modelando a interação humana baseada na pessoa do que ele está. Perfeito. E isso é algo muito difícil. E você vê nos grandes treinadores, eu acho que o Bernardinho foi um cara que fez uma transição dessa, fazendo um gancho de exemplo para que a galera materializa. Se você volta 10 anos, 12 anos do Bernardinho, quando ele estava em frente à seleção brasileira... Era outra coisa. Era pancada, bomba e tapa, né? Em todo mundo. E acho que foi na Olimpíada que ele foi corrigir ele vira, ele explode e ele volta. Tipo, cara, vamos lá. O que ele tá fazendo ali? Tá extraindo o melhor usando as ferramentas que ele tem, mas não lapidando todo mundo dentro de um único bloco. Então, quando você falou sobre isso, para mim faz muito sentido. Né? Eu acho que esse processo também de coach, na formação desse profissional que vai orientar outras pessoas, tem muito uma necessidade de autorregulação emocional, porque não dá para você chegar num setting terapêutico, um setting de coach e acontecer o mesmo comportamento, por exemplo, do Bernardinho, né? Que, diga-se de passagem, hoje é um exemplo mesmo de comunicador, de líder e tudo mais. Mas a importância também de você estar muito bem calibrado emocionalmente para poder fazer as perguntas corretas e aí ter esse momento de descoberta com o seu cliente que seja efetivo também para ele, né? Eu tô sorrindo para quem tá só ouvindo aqui para mim, né? É porque eu vi a minha cabeça é aqui, né? Ela vai voando. E aí eu vi um Roda Solta, que é do Danilo Gentili, um programa, um besterol aleatório. E aí foi uma especialista em inteligência emocional, né? Ela falou assim, gente, é importante ter inteligência emocional e tudo mais. E foram necessárias 3 interações com um dos integrantes para aquela inteligência emocional, ela perdeu a linha. E aí é o que eu ri, porque viu muito isso, assim, cara, qual é a minha modelação? Como que eu respondo ao ambiente, às pessoas? Perfeito. Então é muito
Um processo de autodescobrimento para você apoiar o próximo também. Né? Totalmente. Ô Sandra, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Polêmica, hein? Ai, meu Deus. Opa! Coaching é para todo mundo? Não. Muitas vezes, a pessoa me procura. É assim, a pergunta eu acho que não é bem coaching é para todo mundo. Eu acho que em algum momento da vida, talvez quase todo mundo precise de coaching. Então vamos mudar. Você acha que todo mundo precisaria talvez de uma sessão ou experiência em coaching? Eu acho que tudo depende. Assim, muitas pessoas me procuram e aí elas vêm com a demanda de coaching. E aí eu sempre faço uma primeira reunião, que é uma reunião, né, de investigação, para entender qual é essa demanda. E muitas vezes não é coaching. Então, ela vem com isso porque é o que está sendo dito e ela acredita, ela tem um conceito que ela pegou na internet e ela acha que ela precisa de coaching. E, às vezes, não é. Às vezes, é uma outra metodologia, uma mentoria, às vezes, é terapia. Enfim, às vezes, é uma outra coisa. Já veio gente para mim querendo que eu desenvolvesse hard skill. Eu falei, não, mas espera aí, você vai fazer um curso, então, né? Não tem nada a ver com coaching. Então, assim, primeiro eu acho que a pessoa tem que entender o conceito para ela ir buscar. Agora, é uma ferramenta que, para a maioria das pessoas, em algum momento da vida é útil? Sim, porque em algum momento da vida, todos nós vamos precisar desenvolver algum soft skill, alguma competência. Assim, é uma forma que meio que potencializa naquele momento, eu consigo desenvolver com uma estrutura, uma metodologia bastante eficaz. Então, nesse sentido, sim, mas muitas vezes a pessoa te procura querendo coaching. Na verdade, não é isso que naquele momento ela está precisando. E aí eu trago essa clareza para ela. O que você trouxe de provocação de planejamento e carreira, ele é essencial para isso, né? Sim. Porque se a pessoa não tem clareza sobre próximos passos, necessidade e complementaridade, não é milagre, né? Não há ferramenta que você possa utilizar para apoiar a pessoa. E precisa estar disposto e engajado. Não adianta você vir por um processo porque a empresa mandou você fazer ou porque a sua mulher quer que você faça. Você realmente precisa estar entregue para aquele processo, porque o processo de coach, me corrija se eu estiver enganada, o coach não vai te dar as respostas. Você vai procurar as respostas com as perguntas corretas. Não é? Então, assim, estar presente, ter o estado de presença e de atenção plena para você buscar as suas respostas, por mais desagradáveis que sejam, é muito importante para o processo dar certo. Exato. E até aproveitando que a gente está falando disso, se você tivesse que elencar um ou alguns conselhos, orientações para os empreendedores que estão assistindo a gente, quais seriam? Então, o empreendedor, às vezes, ele tem um viés que ele acha que agora eu sou empreendedor e isso me basta, né? O meu conceito que me protege, a minha carreira é empreendedorismo. Ok, você está debaixo de um guarda-chuva de empreendedorismo, como você poderia estar num corporativismo, no serviço público, enfim, você está dentro de um caminho, você pegou uma estrada. Mas essa estrada tem que te levar a algum lugar. Não é? Então, assim, qual é teu próximo passo? Mesmo sendo empreendedor, qual é seu próximo passo? Para onde você está se dirigindo? Como você se vê daqui a alguns poucos anos? 3 anos, aonde você se vê? O que você quer conquistar? Ir atrás dessas perguntas, e a PNL orienta muito, fazer sempre o porquê do porquê do porquê. A gente vai sempre atrás de vários porquês. Porque senão, o que acontece? Você vai empreendendo por osmose, vai seguindo, achando que eu já sou empreendedora, eu não sigo aquela carreira bonitinha das empresas que tem os passos. O que é uma grande falácia, né? Exatamente. Eu falo, mas o fato de você ser empreendedor não significa que você não tenha que ter sempre objetivos atualizados, coerentes com aquilo que faz sentido para você. O sentido do trabalho é o que dá a realização na vida. Aí todo mundo fala que nada, Sandra, a gente quer pagar boleto. Desculpa, se você pensa só em pagar boleto, ok, então eu não sou a pessoa para te ajudar. Mas quando a gente fala em carreira, a gente está falando, sim, numa realização, em algo que faz com que você esteja feliz no mundo do trabalho. É possível, sabe? Isso não é uma utopia. É fácil?
Não é exatamente fácil, mas se você tem clareza dos seus objetivos, você busca uma estratégia. E aí, tendo uma estratégia, você vai compor as ações, né, que essa estratégia vai funcionar para lá na frente você chegar onde você quer. O que acontece que confunde muito as pessoas e os empreendedores, inclusive? O mundo está mudando muito rápido, todos nós sabemos disso, efeito da tecnologia e de todo, né, de todo o meio ambiente que a gente está. E nós também mudamos face a tudo que está acontecendo. Então, eu falo, as pessoas têm dificuldade de traçar objetivos porque elas falam, não adianta traçar porque tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mas é como se eu estivesse dentro de uma locomotiva e o trem está andando, as cidades estão mudando, o cenário está mudando. Eu estou passando por mudanças externas e eu também, quando passo por essas experiências, por essas cidades, eu também estou mudando. Eu vou ajustando a minha rota, eu vou ajustando o meu drive, de onde eu quero chegar, com base nas novas experiências, etc. e tal. Mas se eu não tenho o mínimo drive para onde eu quero ir, fica muito solto, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né, e vou por aí. Então, eu sempre acho que sim, haverão desafios, haverão mudanças de cenário externas, haverão mudanças internas. Eu tinha uma concepção de carreira até ter filhos. Quando eu tive filhos, foi aí que eu tive a grande decisão de mudança, inclusive. Eu falei, não, mudou o cenário interno para mim, a minha vida agora tem que ser outra. Então, isso não faz com que você pare de pensar, você ajusta as velas, né? Eu tenho uma pessoa que eu trabalho que ela costuma falar assim, você não pode influenciar na direção do vento, mas você sim pode sempre ir ajustando as velas do barco. Perfeito. Boa analogia, inclusive. Não é? Eu adoro. Muito boa. Não, e é incrível quando você fala, tudo volta, de certa forma, a um planejamento e direcionamento para onde você quer ir. Exato. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso. E eu trouxe, até que você estava falando sobre isso de trajetória, eu voltei no elemento, né, do próprio executivo, que às vezes ele lida numa situação de alto estresse, burnout seguidos, ele troca o ambiente de A para B, que é a mesma proporção. É a mesma coisa. E eu acho que geralmente está associado a uma falta de planejamento, porque provavelmente ele pode ter um padrão de vida, de renda, que ele não se preparou numa jornada de curto e médio prazo para tomar a decisão daquilo que é importante para ele e para a vida. Sim. Sandra, que papo, hein? Uma enxurrada de informação, né? Cara, é muito bom, porque a gente fala para empreendedores, né, e a nossa audiência, e isso tudo está relacionado a desenvolvimento, construção e carreira. E para fechar esse papo, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de ouvir de você. Opa! Quando a gente fala do Código 42, né, no livro, no Guia do Mochileiro da Galáxia, ele significa respostas para a vida e para questões ali fundamentais do universo e tudo mais. E eu queria ouvir para você qual é o verdadeiro Código 42. Olha, para mim é autoconhecimento. Se você tem autoconhecimento, você consegue fazer um planejamento, você consegue saber o seu objetivo, você consegue ler o seu propósito, você consegue ser fiel a você mesmo. E eu acho que é nessa simplicidade que está o grande mistério da vida. Eu falo, o mistério nunca é complexo, gente. O mistério está no simples. Né? Já diziam os grandes filósofos da antiguidade. Então, para mim, é isso. O autoconhecimento é você olhar para dentro de si, ter essa humildade de reconhecer que tem sempre o que aprender sobre si. E aí você vai atrás dessa construção via um planejamento, um olhar, e um olhar amigável para a gente mesmo. Né? Autocompaixão é muito importante no processo. Exatamente. A gente tem que sempre ter essa consciência. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço. Para as pessoas te acessarem, procurarem você aí nas internets da vida, quais são suas redes sociais? Deixa aqui para gente. Eu centralizo em termos de trabalho lá no LinkedIn. Lá eu estou como Sandra Cruz. E é fácil me achar, põe Sandra Cruz Carreira e com certeza vai aparecer. E eu fico muito disponível para ajudar
seja lá quem precise de orientação, que se estiver dentro do meu alcance, é um prazer imenso, porque eu acho que a minha profissão é mais do que uma profissão, sabe? É um servir, é uma coisa que é uma missão que eu vim desenvolver nesse mundo. Eu acho que eu estou no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa. Excelente. Então, é um prazer receber qualquer pessoa que queira se achegar aqui na Carioca e dançar uma gafieira comigo, quem sabe. E que dança bem, hein, Cris? Eu já presenciei a malemolência dessa mulher. Me conta, quais são suas redes sociais? No Instagram, cristiano.ffreitas e LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Por aqui, @MiaBolraf, Mirna Bolraf no LinkedIn, e nós somos @Código 42 Podcast em todas as suas plataformas de áudio e de vídeo. Se você chegou até aqui, manda esse vídeo para algum amigo que precisa dessas informações. Acompanha a gente que toda semana tem episódio. Até mais. Valeu.